Equação trigonométrica. Vamos resolver aqui a equação seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2, cosseno de x menos meio, tangente de x raiz de 3 e o seno de x igual a zero. E para o universo dessas nossas equações, a gente vai trabalhar de 0 até 2π no ciclo trigonométrico. Bom, o que vem a ser um seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2? Pegando aqui a tabela fundamental dos arcos de 30, 45 e 60, você pode perceber que o seno que dá raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 graus, certo? E 60 graus em radiando, ele vai ser igual a π dividido por 3. Então, mais ou menos aqui, ó, π sobre 3, tá bom? Só que, para que o seno seja negativo, ele precisa trabalhar no terceiro e no quarto quadrante. Então, nós precisamos desse ponto aqui, que é um arco do terceiro quadrante, e nós precisamos de um outro ponto aqui, que é o arco que está no quarto quadrante, onde o seno ele é negativo. Ele vale isso daqui tudo, olha, menos raiz de 3 sobre 2. Beleza. Agora, para a gente acertar esse ângulo aqui, nós temos como referência meia volta em radiando é π, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, π mais esse deslocamento. Então, é π mais π sobre 3, porque é o arco notável de raiz de 3 sobre 2, que ele vale 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Tá. E esse segundo ponto aqui, que ele está no quarto quadrante, agora é o seguinte. Se nós pegarmos o ciclo trigonométrico todinho, nós vamos ter aqui 2π. Agora, a gente precisa voltar o π sobre 3, que é os 60 graus, tá bom? Então, vai ser 2π menos o π sobre 3. Por que aqui no terceiro quadrante aumenta? Porque π mais esse deslocamento, que é π sobre 3. E no quarto quadrante diminui, que é 2π até aqui, menos esse deslocamento, que está voltando, né? Então, menos 2π sobre 3. π mais π sobre 3, isso daqui dá 4π sobre 3. E 2π menos π sobre 3 dá 5π sobre 3. Então, a solução dessa nossa letra A, seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2, dentro de um universo de 0 até 2π, é 4π sobre 3 e o arco aqui de 5π sobre 3, tá bom? É só você multiplicar aqui. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4π sobre 3. É uma regra rápida, né, do número inteiro com o número fracionário. E aqui a mesma coisa. 3 vezes 2, 6. Aí respeita menos 1. 6 menos 1 dá 5. 5π, né? 5π sobre 3. Tá bom? A letra B. Mesmo processo. Precisamos encontrar o valor do cosseno, cujo ângulo ele vale menos meio. Precisamos encontrar o valor do ângulo, cujo cosseno vale menos meio. Muito bem. Então, o cosseno que dá meio é o cosseno de 60 graus. Olha, 60 graus vale meio. Então, é a mesma referência. O 60 está aqui. Em radiandos, ele é π sobre 3. Tá bom? Certo. Agora, o cosseno ser negativo, ele está trabalhando lá no segundo e no terceiro quadrante, que são os valores do que o cosseno é negativo e ele vale menos meio, tá bom? Agora, para acertar o ângulo que está aqui, olha, no segundo quadrante, pega como referência o π, que é meia volta. Então, agora você vai voltar, você pega meia volta, você chega até aqui. Depois volta π sobre 3. Então, é π menos π sobre 3. E no terceiro quadrante é o que nós fizemos na letra A. Você pega π e adiciona π sobre 3. π adiciona π sobre 3. Então, a solução dessa letra B, cosseno de x igual a menos meio, é 3 vezes 1, 3, menos 1 dá 2, 2π sobre 3. E aqui vai dar 4π sobre 3. São os dois arcos cujo valor do cosseno é menos meio. Letra C. Tangente de x é igual a raiz de 3. Agora é a tangente. Então, nós sabemos que o eixo da tangente
é esse eixo aqui que tangencia a circunferência paralela ao eixo do seno. Tá. Raiz de 3, olha aqui na colinha nossa, né? O tangente que dá raiz de 3 também é o de 60 graus. Tangente de 60 vale raiz de tangente de 60 graus. Então, nós vamos ter aqui os 60 graus, mais ou menos aqui, e a raiz de 3, que é o valor da tangente. Bem retinho aqui, tá? Mas não é só no primeiro quadrante que a tangente é positiva. No terceiro quadrante também é onde a tangente trabalha positivo, né? No primeiro e no terceiro quadrante. Esse arco aqui é o arco π sobre 3, certo? Π sobre 3, porque o π sobre 3 vale, tangente desse ângulo vale raiz de 3. E também no terceiro quadrante, que é π mais π sobre 3. Você pode pensar de duas maneiras. Você tem meia volta caminhando aqui, então é π sobre 3 mais π, ou pegando referência aqui o π, você vai ter que adicionar esse pedacinho aqui que vale π sobre 3. Então, a solução dessa tangente de x, que é igual a raiz de 3, vai ser π sobre 3, que é o primeiro arco, e o segundo arco, que é 4π sobre 3. Letra D. Seno de x igual a zero. Aonde que o seno ele vale zero? Para o seno valer zero, não pode ter deslocamento no eixo do seno. Então, vai ser nesses dois lugares aqui que o seno é nulo. Porque aqui, quando está no 0 grau ou está no 180 graus, você pode ver que só tem deslocamento na horizontal, que é no eixo do cosseno. Portanto, o seno ele vale zero. Então, a solução aqui, 0, ponto e vírgula, 2π. Perdão, π, que é o arco aqui de 180 graus. Muito bem, então essa é a solução dentro de um universo fechado em 0 e aberto em 2π. Por isso que o 2π não entra aqui, porque o universo fala desse exercício, tá, gente? Que o universo é de 0 fechado, 2π aberto, tá bom? Então, a solução é 0 e π, seno de x igual a 0.